Bem, meus caros amigos e amigas, que Deus os abençoe poderosamente cada um de nós, que nós venhamos nessa hora que estamos aqui gravando esse vídeo, para a gente aprender cada dia mais da palavra de Deus. E estamos falando vamos dizer assim, nesses vídeos de gravação que eu estou fazendo a respeito do livro do Apocalipse. Meu intuito aqui é trazer uma mensagem bíblica sobre o Apocalipse, os mistérios, na verdade, do Apocalipse, da maneira mais simples possível. A coisa que eu queria abordar hoje para os meus ouvintes, irmãos, amigos, uma coisa bem importante: de quem Jesus recebeu a revelação em Apocalipse. Do Pai, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, de acordo com o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1. Estamos agora entrando numa parte bem importante, bem interessante, que é a leitura do Apocalipse. O que é que diz aí a passagem de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja que Apocalipse começa com este versículo: é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, o Apocalipse é direcionado para os servos do Senhor. Está aqui dizendo, os seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bom, João, a gente sabe que era o apóstolo amado de Jesus, aquele apóstolo que Jesus mais amava. Jesus amava todos os seus apóstolos, mas tudo indica que Jesus tinha um amor mais especial por João. Tanto que João é chamado o apóstolo do amor, E nas suas últimas mensagens que ele trazia para as igrejas, ele fala muito do amor. E é o que está faltando hoje em dia, Hoje em dia a gente não vê mais essa palavra de pregação de amor. É difícil hoje a gente encontrar pastores, pregadores, pregadoras pregando sobre o amor. É muito difícil. Hoje é mais fácil você ver pregação de bênção, de prosperidade. Bom, mas esse aqui não é o meu intuito de trazer polêmica o que está acontecendo nas igrejas, tá certo? O intuito aqui é trazer uma mensagem simples, suave, compreensível do Apocalipse. Então a gente já sabe que o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, já está dizendo qual a finalidade desse livro. Como Jesus aparece em Apocalipse, a primeira pessoa mencionada em Apocalipse é Jesus, Revelação de Jesus Cristo, como eu li aqui em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1. Nesse livro que fecha as Escrituras, o Senhor assume grande destaque. Destaque maior aqui do livro de Apocalipse é a pessoa de Jesus Cristo, culminando com a derrota final do diabo, tá certo? Dos demônios e de seus adeptos. Tem pessoas que são adeptos do mal, porque
qual o papel de Satanás? A gente vai ver aqui em Apocalipse que ele veio só matar, roubar, destruir. Então, o papel do inimigo é trazer desordem, tá certo? Destruição. Não vai pensar que ele gosta de você, ele detesta, viu? Só que ele não vai chegar de uma maneira áspera, com um bicho de chifre, com um tridente e tal, aquela coisa horrorosa. Não, a palavra de Deus diz que ele chega transfigurado, está entendendo? Um sapatinho de lã, suave. Como foi que ele se manifestou para ela? Ele entrou na serpente e falou na boca da serpente. Está entendendo? Então, ele não vem assustando as pessoas. Ele vem com um discurso lindo, bonito, belo, mas quando você vai ver, afinal, está ali a manifestação desse adversário terrível de nossas vidas. Em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 12 até o 18, Jesus é descrito minuciosamente, em especial no tocante à sua posição, de acordo com o apóstolo João. Cristo surge como um semelhante ao Filho do Homem, está lá em Apocalipse número 1, capítulo 1, versículo de número 13. Vamos ver aqui, Apocalipse 1, 13, o que é que diz? Estamos, estudando aqui o Apocalipse da maneira mais simples possível, para que você tenha uma compreensão bem rasteira, né? Tá certo? Sem polemizar a coisa, trazer polêmica, isso, aquilo, outro. Isso não é o meu intuito. Nesses estudos, não. Então, diz assim, capítulo 1, versículo de número 3. Se você quiser pegar a sua Bíblia e conferir, pode conferir se realmente o que eu estou lendo está dentro das Sagradas Escrituras. E o que eu não estiver falando, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você não deve receber de forma nenhuma. Tá certo? Olha aqui o versículo de número 3. E no meio dos 7 carniçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Essa pessoa que João está escrevendo aqui se refere à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? No meio dos 7 cardeais que simboliza as 7 igrejas da no tempo antigo havia as 7 igrejas que Deus dá, né, a revelação a João. E o intuito dessas 7 cartas era para enviar as 7 igrejas da Ásia. E quando a gente chega lá, você vai entender, compreender qual a importância dessas cartas para as 7 igrejas da Ásia, provavelmente fundada pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. As vestes compridas e o cinto de ouro, que está em Apocalipse capítulo 13, indicam que Cristo é o sumo sacerdote que intercede ao Pai por nós. Olha aqui uma importância para a gente entender bem direitinho uma coisa. Nós sabemos que no tempo antigo, no deserto, Deus manda Moisés levantar um tabernáculo, construir uma arca e o lugar santo dos santos, tá certo? No lugar santo dos santos tinha a arca, que era o centro, tá certo? Tinha o maná, viu? Tinha as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu
que Deus escolheu, tá certo? Para Arão ser o quê? Ser o sumo sacerdote, tá certo? Então, era a linhagem dos sacerdotes, vinha de Arão, irmão de Moisés. Então, quando Deus mandou Moisés construir aquele tabernáculo e mandou fazer a arca, né, que chama Arca do Concerto, Deus se manifestava a sua presença, a sua glória naquele lugar. E o que é que acontecia, para que você entenda um pouco essa realidade? O sumo sacerdote só entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos para apresentar a Deus um sacrifício por ele, pelo sumo sacerdote e pelo povo. E diz lá no Antigo Testamento que, vamos dizer assim, o sumo sacerdote ele tinha vários sinos em suas vestes. Quando ele entrava, ele tinha que fazer zoada, né? E ninguém mais podia entrar no seu sumo sacerdote, no lugar santo dos santos, que tinha um véu de alto a baixo, né? E aquele lugar ali era para se manifestar a glória de Deus. E no sumo sacerdote, diz também que ele tinha tipo uma corda que era amarrada em sua cintura, para quando, por exemplo, houvesse parado de tocar os sinos, ele não desse mais sinal de vida, era sinal de que Deus não tinha recebido o sacrifício do sumo sacerdote, ele morria. E ninguém podia entrar para tirar, porque senão era fulminado. E eles puxavam o sumo sacerdote, tá certo? Então, o sumo sacerdote, quando ia apresentar o sacrifício a Deus, e Deus recebia, havia zoada nos sinos, era sinal de que o sumo sacerdote estava no lugar santo dos santos, que a gente vai ver logo mais na frente, e já representava o lugar santo dos santos, que só quem poderia entrar, o verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Hoje, a gente entende isso pela leitura da palavra de Deus, né, pela explicação, pela explanação, porque a própria palavra de Deus vai dizer que o que aconteceu lá no deserto, a criação do tabernáculo, de todas aquelas coisas, era figura para o que viria no futuro, né? E a gente vai entrar bem direitinho depois nesses assuntos aí, para você entender que hoje nós temos um sumo sacerdote que está à direita do Pai, intercedendo por nós, que é Cristo Jesus. A veste comprida e o cinto de ouro indica que Cristo é o sumo sacerdote que intercede ao Pai por nós. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. É tanto que quando nós formos orar, nós temos que orar ao Pai, tá certo? Em o nome de Jesus. A gente hoje pode orar entrando na presença de Deus, porque hoje nós temos um intercessor, temos o Espírito Santo, que nos leva a se quebrantar, a orar e a glorificar o Filho, o Pai, o Espírito Santo. E nós oramos em o nome de Jesus. É o único que intercede por nós, que está à direita do Pai, e é o único que ouve as nossas orações. Não tem outro. Viu? Os cabelos brancos, como lã branca, que está no capítulo 1, versículo 14, sugerem pureza, experiência e maturidade. Vamos ver aqui o versículo de número 14, versículo 14, tá certo?
Eu li o 13, agora eu vou ler o versículo de número 14 para ver o que é que diz. E a sua cabeça, e os cabelos eram brancos como lã, branco como a neve, e os olhos como chama de fogo. Tá certo? Que indica o quê? A sua pureza, experiência e maturidade. Se você quiser ir escrever depois, é importante. É importante você ler Apocalipse. Os olhos como chama de fogo indicam que João não contemplou um Cristo derrotado. Tá certo? Como muitos dizem aí. Eu já ouvi gente falando, dizendo que quando Jesus vier de novo, eles vão maltratar, vão prender, vão crucificar e tal, não sei o quê. Mas só que Jesus, ele não vem mais como um servo. Ele vem como o Senhor. Jesus, ele vem como o Rei da Glória. Tá certo? Isso aí é coisa maravilhosa. Nós vamos entender tudo no decorrer dos estudos que nós vamos estar vendo. Os olhos como chama de fogo, você vai ler, né, a passagem, como os olhos de fogo, indica que João não contemplou um Cristo derrotado, como muitos diziam que ele foi crucificado, né? Com certeza, estava todo ensanguentado, uma coroa de espinho, né? Foi morto, e todos declararam a derrota de Cristo. Só que eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar entre os mortos com poder e grande glória. Que maravilha! Isso é coisa altamente maravilhosa, né? E os olhos poderosos, penetrantes, aquele olhar de Rei, Senhor soberano, glória a Deus, e a humanidade vai se prostrar diante de seus pés. Se você pertence à igreja verdadeira, olha aí o que é que está dizendo, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, revestido do poder do Espírito Santo. Isso é muito interessante. Olha aí, como é que eu posso me salvar? Muitas pessoas, é a forma de salvação fazendo caridade. Tem muitas pessoas que dizem, eu sou muito bom, se eu não for para o céu, ninguém mais vai. Olha, nada dessas coisas pode tirar um mérito de Cristo Jesus. Nada substitui o sacrifício de Cristo. Você pode ser bondoso, você pode dar sua casa, você pode fazer a maior vontade do mundo. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se converter, eu lamento lhe dizer, mas você tem triste. Porque a própria palavra de Deus vai contar uma história de um homem, né, muito piedoso, que fazia suas orações, que ele fazia jejum. Está entendendo? Ele era muito caridoso, era um homem incapaz de fazer mal aos outros. Porém, a Bíblia diz que ele não estava salvo. Foi preciso que o Senhor falasse com o apóstolo, tá certo? Para que recebesse uns homens que Cornélio, né? Que era esse homem caridoso, que Cornélio mandou até a casa de Pedro, porque Cornélio viu aquela visão, aquele anjo falando com ele, que ele enviasse homens à casa de Pedro e tal. Nós sabemos da história toda, né? E aí o anjo disse, e ele falará tudo o que tu tem que fazer, né? Pedro, quando estava orando, ele recebe uma visão, tá certo? E depois chega aqueles homens
que eram os servos de Cornélio, viu? E Pedro vai até a casa de Cornélio. Cornélio, considerando que Pedro era um homem, um anjo de Deus, ele vai querer adorar Pedro. Pedro, o apóstolo. E o apóstolo vai dizer: quem são? Você levanta, eu sou igual a ti. Nós somos semelhantes um ao outro, de carne, osso, sangue. Devemos adorar somente a Deus. E aí Pedro vai ouvir, né, o que ele tinha para declarar e a visão que ele teve, né, coincidindo, né, a visão que Cornélio teve com o anjo que mostrou-lhe a visão, né, a Pedro, e as pessoas que Pedro recebe. Então Pedro diz: não, vai ter Deus, tem que ir lá para saber como é essa história. E foi aí que Pedro disse: a salvação em Jesus Cristo alcança até aos gentios. E ali Cornélio, com toda a sua casa, toda a sua família, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, foram batizados. Se a caridade salvasse, Pedro disse: não, é que vocês carecem mais, você já é bondoso, você já faz caridade, você já faz isso, aquilo, outro. Não, Pedro não disse isso. Pedro disse: é necessário que vocês se arrependam dos seus pecados e aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e sejam batizados. Que foi que Cornélio disse? Não, ele não foi questionar. Cornélio disse logo: ah, pois eu quero esse Jesus, eu aceito ele como meu Senhor, eu aceito como meu Salvador, derrubando todo e qualquer tipo de caridade que vai trazer salvação. Caridade não traz salvação, pessoal. Tá certo? Nenhuma penitência de você ir daqui, você ir para onde, fazer promessa, isso, aquilo, outro, nada disso vai salvar. Quem salva é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nada vai completar com Cristo o sacrifício da salvação, de forma nenhuma. O que Cristo fez, realizou na terra, é o suficiente para salvar a humanidade. Que nós venhamos ao arrependimento e se converta de nossos pecados e venha servir ao Senhor Jesus Cristo. Então você já entendeu bem direitinho aí. Se você pertence à igreja verdadeira, e a igreja verdadeira qual é? Jesus. Não é uma placa de denominação. Assembleia de Deus, Pentecostal, Deus é Amor, Presbiteriano. Aí lá vai inúmeras placas de denominação. Entenda bem uma coisa importantíssima, que é essas igrejas que têm placa de uma denominação. Nada mais é uma placa, é como se você tivesse o seu CPF. Cada um tem o seu CPF. Ninguém pode ter um CPF do outro. Cada um tem o seu CPF. As igrejas, que são as denominações, o que é que isso acontece? A igreja de Jesus só é uma. Só é uma. E olha que Jesus, ele mesmo dá uma ordem: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Jesus não está condenando as denominações. Jesus está mandando ir pregar a toda criatura. Então a palavra de Deus, ela nos dá uma ordem para a pregação do evangelho. E o que é que acontece? O que é que acontece é que aquela pessoa que foi enviado para pregar o evangelho,
O Espírito de Deus capacitou, certo? Pregando o Evangelho, as pessoas se salvam, aceitam Jesus. Tem que haver cuidado. É como se você vai para a escola, você não vai só uma vez. Você vai para a escola, para a escola, para a escola. Quando termina o nono, aí vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, depois vem a faculdade, depois vem o doutorado, depois vem bacharelado. Você nunca para de estudar. Está entendendo? Certo é isso. Mas para você estudar, você precisa ir para onde? Para a escola. E na escola tem o que para você aprender? Um professor. E o professor te passa o quê? Os livros. Se for de medicina, medicina. Se for administração, administração. Se for de ciência, é ciência. E por aí vai. Inúmeros livros para você estudar. Você vai para a igreja, que são os templos que tem a placa de uma denominação. Assembleia de Deus, Canaã, presbiteriano, batista, pronto, são inúmeras placas. Ali é a razão social que aquela igreja colocou na placa daquela igreja o nome Assembleia de Deus, vamos dizer assim, pentecostal, vamos dizer assim, tá certo? Deus é amor, mas isso não quer dizer que a Assembleia de Deus tem raiva de uma, tem raiva da outra, não. O papel da Assembleia de Deus é pregar o que Jesus mandou. O pastor, ele tem o dever de pregar o Evangelho do Reino de Deus. E o pastor da Assembleia de Deus vai prestar conta com o dono da seara, que é Jesus. Tanto da Assembleia de Deus, como batista, como pentecostal, né? Por aí vai. Mas quando você vai para aquele templo que você gosta, tem pessoas que gostam de uma denominação, pessoas que gostam de outra, isso é natural. É igual restaurante. Você vai para um restaurante, por um canto, aí a pessoa diz, não, vamos para aquele ali, não gosto não, só gosto daquele restaurante, eu gosto daquela comida. Igreja é igual restaurante. A comida é uma só. Está entendendo? A comida é uma só. Qual é a comida? A palavra de Deus. Agora, o tempero é que muda. Tem pessoas que gostam de igreja mais exigente. Você não pode isso, você não pode aquilo. Estou explicando aqui a questão por que tem tantas denominações. Outra igreja já permite a pessoa ir para a praia, cortar o cabelo, isso, aquilo, outro. Essas questões vamos dizer assim, de social, né, da igreja, tá certo? Aquilo ali. Cada um tem o seu estatuto, certo? Cada um tem a sua maneira de conduzir o seu rebanho, mas o que não pode acontecer nessas igrejas é o seguinte, é fugir da palavra de Deus. É como você está estudando medicina, aí o professor, que ele é médico com certeza, é um homem altamente capacitado, estudou aquilo, né? Deve ter bacharelado, deve ter doutorado, isso, aquilo, outro, né? Porque quem ensina medicina tem que ter conhecimento, né, dessa área. Aí tu já pensou, você vai para a faculdade de medicina, estudar aula, vamos dizer que você quer ser médico do coração. Aí o professor, que é um professor altamente inteligente, intelectual, aí ele chega com um livro de matemática. Hoje eu quero dar matemática para você, não quero saber de coração não. Aí você diz, mas eu vim aqui foi para ser médico de coração, o que eu tenho a ver com matemática? É só um exemplo. Aí você vai para a igreja, tá certo? Leva a Bíblia, do lugar do pastor ou pregador, seja lá quem for o pregador, do lugar de pregar a palavra de Deus, ele vai pregar o que ele quer. Isso aí está errado. Você deve sair desse lugar, porque o pregador que prega, que não condiz com a palavra de Deus, se chama heresia. Então,
salvação só em Jesus Cristo. A igreja que é salva só em Cristo Jesus. Se você estiver na Assembleia de Deus, prega a sã doutrina da palavra de Deus, quem estiver seguindo o pastor que prega a sã doutrina da palavra de Deus, é salvo, a pessoa bendita de Jesus. A pessoa diz, mas eu quero ser crente agora na minha casa. Aí você vai entrar na onda dos desigrejados, tá certo? O desigrejado não é Bíblia. Eu não vejo aqui na Bíblia pessoas dentro de casa sendo crente. Não, a palavra de Deus manda que a gente tenha comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que nós não devemos deixar as nossas congregações. E naquele dia Deus vai prestar conta de cada pastor do trabalho que ele fez com a seara de Jesus Cristo. Olha a importância, tá certo, dessa igreja, de uma denominação, está em Cristo Jesus, porque aí ele vai fazer parte da verdadeira igreja de Cristo. Ela é comprada pelo sangue de Jesus Cristo, revestida do poder do Espírito Santo. A igreja que é de Jesus, ela tem que ter a pregação da palavra de Deus, tem que pregar que o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado, revestido do poder do Espírito Santo de Deus, e esse revestimento do poder do Espírito Santo de Deus não, vamos dizer assim, tem igrejas que creem no batismo do Espírito Santo, pelos que não creem, não implica na salvação. Tá certo? A única coisa que vai implicar na salvação do ser humano é se ele não aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Então ele está completamente errado. Se a igreja não crê no batismo do Espírito Santo, não tem problema. Eu, particularmente, creio no poder do Espírito Santo, está entendendo? Eu creio em profecia, aquela profecia que Deus usa o seu servo, a sua serva, que está condizente com a palavra de Deus, profecias que está fora do contexto da palavra de Deus, eu não recebo, tá certo? Oração que não condiz com a palavra de Deus, também não recebo. Então, as coisas de Deus são muito sérias. Ela tem uma conduta, é uma coisa muito séria. O Apocalipse não foi escrito aleatório, não. Foi escrito que é o último livro da Bíblia, que é o fim de todas as coisas, meu irmão. Tá certo? Saiba que o Senhor preside sobre ela e a mesma gozará a eternidade com Cristo. Sendo assim, a noiva de Cristo, que somos nós, remido, lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, tá certo? Porque aquilo que eu falei do lugar santo dos santos. Quando Jesus veio, ele tinha um tempo, né, que os discípulos, você vê, quando a gente fala das coisas de Deus, um assunto puxa outro. Mas tudo está dentro do Apocalipse, para você entender, para que quando Jesus ele saiu do templo, os discípulos quiseram chamar a atenção de Jesus, dizendo assim, mestre, veja que estrutura linda, maravilhosa. E o templo de Salomão, que foi até restaurado na época de Jesus, era um templo muito bonito, muito formoso, muito grande, aquela coisa que chamava a atenção. E os discípulos vão dizer para Jesus, e Jesus olha e diz assim, está vendo tudo isso aqui, essa construção toda, eu derribarei, e em 3 dias eu o edificarei, a minha igreja. Por que Jesus falou isso? Jesus estava falando que aquele templo, onde tinha um véu, tá certo? No lugar santo dos santos, onde as pessoas iam apresentar, né, os seus sacrifícios, o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez no ano, ia fazer a apresentação do sacrifício, tá certo? Só que ele não sabia
que ali estava o próprio sumo sacerdote, que ia entrar, porque aquele ali era simbólico. Jesus aniquilou aquele lugar santo dos santos, que era símbolo ali na terra, tá certo? Que apontava para o lugar santo dos santos, lá na glória do Pai. Aí tinha aquele véu bem grande, né? Que quando Jesus ele vai morrer na cruz, derramando o seu sangue, né? E fazendo aquela oração, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Está entendendo? Ali, quando Jesus disse: está consumado, em tuas mãos entregue o meu espírito. Ali a palavra de Deus diz, quando Jesus morre naquela hora, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. Bom, o véu, geralmente quando você vai rasgar uma roupa, você rasga assim, né? Está entendendo? Rasga, papel tal. Diz a palavra de Deus que ele foi rasgado de alto a baixo. Isso aí já aponta para uma coisa importantíssima, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Tá certo? Aqui é uma cortina, né? Se eu for rasgar, eu não consigo rasgar lá de cima, porque eu tenho que botar uma escada. Eu vou começar a rasgar de baixo para cima. Então isso aqui é uma coisa humana. E o véu era muito grande, era alto, ela tinha várias camadas, tá certo? E a palavra de Deus diz que ela se rasgou de alto a baixo. Por quê? Aí tem uma coisa muito importante, porque Deus foi quem rasgou agora com o sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo, rasgou o véu da separação. Ninguém podia entrar naquele lugar santo dos santos, a não ser o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote já apontava para o verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que entrou uma vez no lugar santo dos santos. Quando ele morre, ressuscita, ele vai apresentar o Pai. Você lembra quando Jesus ressuscita e Maria vai atrás, né, para completar a especiaria ali no corpo de Cristo, ninguém encontra mais, e ela vê Jesus, só que ela acha que é o jardineiro, aquele que está cuidando daquele lugar, e deixa, e quem falava com ela era Jesus. E quando ela vai tocar, Jesus diz assim: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Naquela hora, Jesus estaria entrando no lugar santo dos santos, para apresentar ao Pai eterno, nas mansões celestiais, apresentando o sacrifício do Cordeiro vivo de Deus, que foi morto e ressuscitou, e venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo e triunfou sobre todas as coisas. Diante do Pai, ele apresenta agora o sacrifício realizado na cruz do Calvário, concretizado, que é a salvação agora só em Jesus Cristo. Que maravilha! Está aberto o caminho. Para você chegar a Deus, você precisa entregar sua vida a Cristo. É simples, é fácil. É se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, sendo assim a noiva de Cristo, não é uma igreja carnal, lógico, acovardada, pactuada com os valores e padrões mudando. A igreja de Cristo Jesus, ela não se mistura com as coisas deste mundo, mas uma igreja pura, santa, imaculada. Eu vou até marcar aqui: uma igreja pura, uma igreja santa, imaculada,
e que guarda a sua vida bendita e gloriosa. Está entendendo? A volta de Jesus está muito perto dele. Jesus está voltando. A volta do Yeshua HaMashiach, o Messias verdadeiro, o Salvador que virá para buscar os seus. E aqui eu quero começar já a concluir, que já está com 40 minutos o vídeo, que nós vamos entrar na outra etapa, porque em Apocalipse 1,14 aqui, João comparou os olhos de Jesus a uma chama de fogo. Deve ter muita coisa para a gente aprender, são muitas gravações que vai ser feito durante todo dia, né, que Deus nos dá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá bom? Aí, o que é que vai acontecer, né? Diz aqui a volta de Jesus, que vem buscar a sua igreja, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Filho de Deus. Ele vem buscar uma igreja pura, santa, imaculada. Pura, santa, imaculada. Hoje, muitas das igrejas, elas estão misturadas ao sistema global deste mundo, porque muitos saíram do patamar espiritual e entraram agora para o patamar de tesouro terreno. Hoje, muitos querem pregar o Evangelho de Cristo para benefício próprio. Pessoas que não estão mais preocupadas se você é crente em Jesus. Não, você pode estar aqui, pode beber, pode fazer isso, aquilo, outro. Deus quer o coração. Mas não é assim que a palavra de Deus fala para nós. Pastores que dizem que Deus só quer o coração, eles não são pastores zelosos, que zela pela tua vida, zela pelo teu bem-estar. Ele apenas só quer o teu dinheiro. Ele quer números na igreja para não faltar dinheiro em sua poupança, para não perder sua vida de bens materiais. Se aproveita das pessoas que não têm conhecimento bíblico, porque a palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto nos dias de hoje não pegou nem a Bíblia para ler? E a palavra de Deus está dizendo que ele vem buscar uma igreja gloriosa, santa e imaculada. Então, para essa igreja ser gloriosa, santa e imaculada, ela tem que ter um comportamento diferente, tem que andar diferente, tem que viver diferente, tem que pensar diferente, tem que andar no padrão da palavra de Deus, obedecer os valores da palavra de Deus, viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou. Nós estamos vendo hoje, e agora eu vou começar a concluir, um mundo caótico, onde a gente está vendo cada dia mais a ganância do povo, a briga pelos poderes. Isso não é só no Irã, na Israel, todo o país é uma briga de poder, de política. As pessoas matam pelo poder, as pessoas matam pelo dinheiro. O que é que a Bíblia vai dizer? Que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Jesus estava dizendo que todo o mal que acontece nessa terra é o valor que você dá pelos bens materiais, e a qualquer custo você quer possuir, quer ter mais poder do que os outros, quer sobressair, e tudo passa. Enquanto que a Bíblia vai falar que tendo que comer, tendo que vestir, estejais satisfeitos. Então nós estamos vendo aqui no Apocalipse a realidade dos dias de hoje, meus irmãos. O Apocalipse é o livro atual dos dias de hoje. Nós estamos vendo Israel bombardeando o Irã bombardeando Israel.
Quantas famílias estão sendo destruídas? Agora, por que Israel está fazendo isso? Porque o Irã não pode ter essa bomba nuclear, porque eles são povos terroristas, matam crianças, matam gente, são pessoas altamente perigosas, que para conseguir o seu objetivo, ele destrói qualquer coisa. Isso aí é desde a antiguidade, pessoas mal, está entendendo? E aí pessoas que não têm um pingo de temor a Deus, envereda pela ideologia desse povo maligno, diabólico, de violência, de destruição, de morte. Eu quero ter a bomba nuclear para me matar o meu adversário. O país Irã declara abertamente que Israel tem que ser varrido do mapa. Pode ser qualquer país que se levantar para querer varrer Israel do mapa, não vão conseguir. Veja, desde a época que Israel vem sendo, desde Abraão até aqui, sempre foi odiado, sempre foi perseguido, sempre foi maltratado, mas nunca destruído. Por quê? Porque Israel tem a promessa de Deus feita a Abraão. E Jesus, quando vier, vem para Israel. Ele não vem para o Brasil, para Irã, Iraque, Argentina, Rússia, Estados Unidos, esses países não. Jesus vai aparecer lá. Lá. E a palavra de Deus diz que todo olho verá. É igual como todo mundo está assistindo a guerra aqui no celular e acontecendo as pessoas filmando. Parece brincadeira, parece filme, coisa de filme. Mas ali não é um filme, ali é uma realidade de pessoas perdendo casa, pessoas perdendo emprego, famílias sendo destruídas, imóveis, casas, bens materiais, patrimônio, empresas, indústria, lares sendo destruídos, pessoas fugindo para os túneis, para escapar. O que adianta lutar por esse poder? Um dia tu vai descer a sepultura, porque tu é pó, e em pó tu há de transformar. Não tem um médico, um cientista, um cara mais inteligente do mundo que vai evitar a morte. Só Jesus Cristo te livra da segunda morte. E a segunda morte é a pior de todas, é a separação total do homem de Deus, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, no inferno, e ali ser condenado com o diabo e seus anjos. Bem, meu amigo, aqui eu paro esta gravação, parando aqui para começar noutra oportunidade amanhã, assim, se Deus me permitir, porque em Apocalipse 1,14, que João comparou os olhos de Jesus a uma chama de fogo, seus pés ao latão reluzente e sua voz a de muitas águas. Apocalipse só aponta a pessoa de Cristo Jesus e o fim de todas as coisas. Oremos pela paz de Israel, Jerusalém. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer e pedimos a Ti em nome de Jesus que haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém, que aquele conflito possa ser, Senhor, resolvido da melhor maneira. Aquela destruição não leva a lugar nenhum, a não ser morte, destruição de famílias. Ah, meu Deus, entra com a tua providência naquele local. Entra, Senhor, e mostra para esse povo, como tu já tem demonstrado para esses países que moram perto de Israel, que tu é o Senhor, o Deus de Israel, e não tem abandonado. Esse povo é um diferencial.
povo diferente, um povo que está esperando o Messias, porque ainda não entendeu o papel de Cristo Jesus, mas Jesus vai voltar para os seus irmãos e eles vão ainda perguntar a Jesus: que feridas são essas? Jesus vai falar: são as feridas que eu fui ferida na casa dos meus irmãos. Está lá na tua palavra, o meu Senhor Jesus. Então, Senhor, tem misericórdia, aplaca a fúria, Senhor, desse povo e que haja paz. Em o nome de Jesus, assim eu te louvo e te agradeço. Amém.